Então, boa noite a todos. É uma honra dar as boas-vindas ao evento Diagnósticos Urbanos de Natal, da Academia para a Ação Política. O evento que hoje integra oficialmente a programação internacional do Circuito Urbano, promovido pela ONU Habitat, Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Estar inserido nesse circuito global reforça a importância dessa iniciativa local e amplia o alcance das reflexões que aqui serão compartilhadas, conectando o Natal a uma rede mundial de experiências, diálogos e compromissos em torno da construção de cidades mais sustentáveis, inclusivas e resilientes. Esse evento tem sua origem no âmbito da disciplina Gestão Urbana Sustentável, vinculada ao programa de pós-graduação em Uso Sustentável de Recursos Naturais, um programa do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, um programa na área de Ciências Ambientais. Esse evento nasceu como uma atividade da disciplina Planejamento Urbano Sustentável e nós transformamos em um espaço de debate e formulação de propostas, aproximando estudantes, gestores públicos, profissionais e a sociedade civil. A proposta dos Circuitos Urbanos 2025, acolhendo o nosso evento, é traduzir pesquisas em um formato Summary for Policymakers, ou seja, diagnósticos acadêmicos apresentados de forma clara e objetiva, com recomendações práticas que possam apoiar decisões públicas e estimular a ação social. Hoje teremos a oportunidade de ouvir 5 painéis temáticos. Eles vão refletir alguns dos principais desafios urbanos da capital do estado do Rio Grande do Norte. Rayane Cirilo, engenheira de Minas e mestranda do nosso programa, abre os debates com o painel Por que não temos uma coleta seletiva em Natal? Sua fala nos provoca a refletir sobre a ausência dessa política essencial e buscar alternativas para superar esse vazio estrutural. Em seguida, Carlos Augusto Barbalho, advogado ambientalista e mestrando do programa, junto com Kelly Lima, técnica ambiental do IDEMA, a Agência Estadual do Meio Ambiente, pesquisadora também na área de gestão ambiental, vão apresentar o painel Desafios da Fiscalização de Crimes Ambientais. A dupla traz ao centro do debate um dos temas mais urgentes da atualidade, a necessidade de garantir que nossas leis ambientais sejam aplicadas com rigor e eficiência. No terceiro painel, Sustentabilidade no Turismo Local, Fragilidades e Potencialidades, ele será conduzido por Romildo Melo, gestor público e empreendedor socioambiental, e também por Daliane Diniz, pesquisadora, nossa aluna mestranda, com experiência na área de saúde e sustentabilidade. Ambos discutem o turismo como vetor estratégico para o desenvolvimento da cidade, mas também como um setor que precisa ser repensado sobre a ótica da conservação e da equidade social. No quarto painel, Barreiras e Caminhos para a Acessibilidade Urbana em Natal, Jamila Amaral, pesquisadora e mestranda do programa, nos convida a refletir sobre como a cidade ainda exclui na prática milhares de pessoas do direito à mobilidade e ao uso pleno dos espaços urbanos. Por fim, no quinto painel, todos os palestrantes se reúnem para pensar coletivamente sobre os desafios e potenciais para Natal do futuro, articulando os aprendizados dos painéis anteriores em uma visão integrada da cidade. O papel de cada painelista é fundamental, são vozes que representam não apenas pesquisas acadêmicas, mas também experiências profissionais, vivências institucionais e compromissos sociais. São olhares diversos que se unem para desenhar caminhos viáveis para a transformação da cidade de Natal. Mais do que um espaço de apresentação de resultados, o evento Diagnósticos Urbanos de Natal da Academia para a Ação Política é um convite ao diálogo, à troca de saberes e à construção coletiva. Nossa expectativa é que as ideias aqui discutidas possam reverberar, influenciando políticas públicas, fortalecendo a participação social e inspirando ações práticas no cotidiano da nossa cidade. Que essa noite seja, portanto, um marco de integração entre a academia, o poder público, a sociedade e a agenda internacional da ONU Habitat, reafirmando que pensar e planejar cidades mais justas e sustentáveis é um desafio global e que também se constrói a nível local. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito Urbano 2025. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, sou Kelly Lima, sou licenciada em Geografia, também atuo
no Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, IDEMA, do Rio Grande do Norte. E o nosso trabalho, ele teve como objetivo os desafios na fiscalização ambiental do Rio Grande do Norte. E aí, esse trabalho ele foi composto por mim, né, Ana Iris, Carlos, Tayane Caroline e Ronald Gonzaga. E o objetivo do trabalho era a análise dos principais obstáculos que dificultam a efetiva fiscalização de crimes ambientais no Rio Grande do Norte, visando subsidiar a formulação e o aprimoramento das políticas públicas. Seria um documento exatamente que voltado à gestão, né? Então, à gestão administrativa, aos gestores que trabalham e que, de alguma forma, fomentam a criação e o aprimoramento de políticas públicas. Esse era o principal objetivo do trabalho. E para que a gente fale um pouco sobre fiscalização, é importante nos orientar sobre a obrigação, né? Onde é que surge falar sobre fiscalização ambiental no Brasil. Então, ela é uma prerrogativa da própria Política Nacional de Meio Ambiente, né, que estrutura o Sistema Nacional de Meio Ambiente da seguinte forma. Então, a gente tem aqui, pelo menos, a necessidade de ter um órgão central, que nesse caso aqui é o Ministério do Meio Ambiente, que tem essa função, principalmente, de ordenar as políticas públicas sobre o meio ambiente. Você vai ter o órgão consultivo e deliberativo, que é a figura do Conselho Nacional de Meio Ambiente, né, que já, né, como falei, ele tem essa função de fazer um elo, uma ligação entre né, os entes federativos e sua organização administrativa com a participação social. Como também vamos ter os órgãos executores da Política Nacional de Meio Ambiente. E com isso, a gente tem, né, os órgãos executores, que nesse caso eu trago para vocês o IBAMA e o ICMBio, né, com suas funções de fiscalizar, monitorar e licenciar, de acordo com a política, como também vamos fazer a analogia, trazer analogia para os outros entes federativos. Então, hoje, para o Rio Grande do Norte, nós temos esse órgão executivo da política na figura do IDEMA. Então, o IDEMA é esse órgão que fiscaliza dentro do nosso estado. Nós vamos ter a nível federal a representação do IBAMA e a nível de Natal, ou seja, a municipal, e é o foco do trabalho, vamos ter a CEMURB, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal. Então, quando a gente fala também de fiscalização, é interessante a gente pensar que existe também essas duas entidades ou essas duas ações dentro do que a gente entende como polícia, né? Polícia é essa figura fiscalizatória dentro desse processo. E aqui, para o trabalho, a gente tem essa distinção. A polícia ostensiva, ela vai estar na figura principalmente do apoio pela Polícia Ambiental Militar do Estado do Rio Grande do Norte, e já a figura da Polícia Administrativa, nós temos o IBAMA, o IDEMA e a CEMURB como figuras que representam esse ato administrativo, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente pensa em policiamento ostensivo, nesses dois viés, lembrar que polícia ostensiva é quem combate os crimes ambientais. Aqui, no caso da polícia administrativa, nessas figuras, tratamos principalmente daquilo que é atos ilícitos que estão relacionados ao meio ambiente, porque existe essa distinção. O que é crime está dentro da lei de crimes ambientais. O que é ato ilícito, e aí a gente vai ter dentro de todo do que se diz respeito tanto à política, né, o que a política fala, como também as outras formas do direito, o próprio direito ambiental, o próprio direito civil e assim sucessivamente. E agora eu vou passar aqui para o meu amigo Carlos.
Bem, então, boa noite a todos e todas presentes e também estão nos assistindo. Para continuar sobre fiscalização ambiental, a gente precisava ir a campo, né? Conversar com os próprios fiscais para entender um pouco dessa dinâmica. Então, a gente fez uma entrevista. Essa entrevista foi uma entrevista semi-estruturada, ou seja, a gente elaborou um roteiro fixo de perguntas e, ao mesmo tempo, a gente deixou uma pergunta aberta também para eles responderem. E a gente fez uma quantidade de entrevistados. A gente foi nos 3 órgãos ambientais, nas 3 esferas de poder. Então, a gente foi na CEMURB, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo aqui do município de Natal. A gente foi no IDEMA, né, que é o órgão a nível estadual, no Rio Grande do Norte, e no IBAMA, a nível federal. A gente não vai identificar as pessoas entrevistadas, mas elas variam desde pessoas diretamente ligadas na chefia da fiscalização, com próprios fiscais. E a primeira pergunta, a gente fez uma escala Likert. O que significa isso? A gente fez mini perguntas numa grande pergunta e a gente colocou uma escala entre discordo totalmente, discordo, neutro, concordo e concordo totalmente. A primeira pergunta era: a legislação ambiental brasileira é suficiente para coibir os crimes ambientais? Então, a grande maioria respondeu que sim, que concorda com essa afirmação, que a legislação ambiental ela é suficiente. Por mais que muitos pensem que, às vezes, o problema está na falta de legislação, os fiscais, até então esses entrevistados, eles pensam ao contrário. A segunda pergunta era: os recursos humanos disponíveis são adequados para a demanda de fiscalização na sua área? Aí isso aí foi unanimidade, que eles acreditam que não é suficiente os recursos humanos, é preciso mais recursos humanos. Os recursos financeiros são suficientes para a realização das atividades de fiscalização? E aí ficou meio termo, né? Uma parte respondeu que é suficiente, outra parte respondeu que não é suficiente. O acesso a tecnologias, por exemplo, geotecnologias, drones, é adequado para fiscalização na sua área de atuação? Alguns responderam que sim, e outros ficaram que neutros, assim, que não responderam que era suficiente ou não. A integração entre os órgãos ambientais, municipal, estadual e federal, é eficiente? Uns responderam que sim e outros dizem que discorda totalmente. A população colabora com a fiscalização, realizando denúncias? Todo mundo respondeu que sim. A corrupção interfere no processo de fiscalização? Aí fica o misto, as respostas entre concordo, neutro e discordo. E a impunidade contribui para a recorrência dos crimes ambientais na sua área de atuação? Isso aí foi unanimidade, que todo mundo concorda que sim, que a impunidade ela contribui para a recorrência dos crimes ambientais. E prosseguindo aqui na nossa entrevista, a gente perguntou, nos últimos 12 meses, aproximadamente, quantas autuações ambientais foram realizadas pelo seu órgão? Então, assim, a resposta variou de mais de 100, outro não respondeu, e outro disse que entre 400 e 600 só no RN nacional a estimativa é de mais de 14 mil autuações. Então, isso aqui com certeza foi do IBAMA, né? Prosseguindo, a gente perguntou para eles citarem 2 principais obstáculos que dificultam a efetiva fiscalização de crimes ambientais no Rio Grande do Norte, considerando a sua área de atuação. Responder recursos humanos, falta de informações para apuração de denúncia, a própria cultura de caça predatória, de criação de animais irregulares. E uns responderam, inclusive, assim, além do que foi posto aqui, porque como era semi-estruturado, a gente deixava também eles falarem além, que a falta de cooperação de algumas pessoas que optam por não colaborar com informações para ajudar nas denúncias. Prosseguindo aqui, a gente perguntou: descreva brevemente, em 1 ou 2 frases, um caso concreto recente em que a fiscalização ambiental encontrou dificuldades significativas. Uns responderam na fiscalização da orla de Natal, outro acesso a propriedades privadas, as queimadas, e a própria pesca irregular com embarcações sem estar cadastradas. E aí uma informação adicional também que eles falam é a falta de conscientização das pessoas diante de seus direitos e deveres ao meio ambiente. Prosseguindo, 2 medidas que poderiam ser implementadas para melhorar a eficácia da fiscalização ambiental no Rio Grande do Norte.
recursos humanos e educação ambiental, recursos humanos novamente, formação continuada, o uso melhor das tecnologias e o aumento de colaboradores para melhorar o trabalho. E aqui, ó, informações. A necessidade de aumento da equipe de fiscalização. Então, assim, realmente é algo que é quase comum entre todos os órgãos que a gente entrevistou na seara ambiental, que recursos humanos realmente é um problema. Prosseguindo aqui, em sua opinião, qual era a principal ação para fortalecer a cooperação entre os órgãos ambientais, aos 3 níveis, no Rio Grande do Norte? Uma criação de uma Câmara Permanente de Ações Comuns, foi a sugestão de um dos fiscais. Melhorar o aspecto de troca de experiências e reuniões de nivelamento, e utilizar mais os próprios conselhos que estão disponíveis aí como instrumentos de participação. Cite um tipo de treinamento ou capacitação que seria mais relevante para os fiscais ambientais na sua área de atuação. Diagnóstico, monitoramento, ações de planejamento, coleta e análise de água, análise de dados, cursos de formações, ferramentas de geoprocessamento. A gente vai ver aqui, já ferramentas de geoprocessamento é algo bem citado também, entre eles. Qual a principal tecnologia utilizada na fiscalização ambiental na sua área de atuação e sua maior limitação? O software de controle e georreferência, uma das respostas. Apenas um drone, foto georreferenciada e os próprios sistemas mesmo, que a gente possui aqui 2 sistemas a nível estadual, por exemplo, como o Gaia e o SEI. Os sistemas de gerenciamento, detectação por satélite, de desmatamentos, programa de rastreamento de embarcações por satélite e a limitação são as atualizações das plataformas também. Então, assim, software é algo muito citado neles como sendo um dos principais mecanismos utilizados na sua fiscalização ambiental. E aqui, prosseguindo já para o fim da nossa entrevista, a gente perguntou a conscientização da população sobre crimes ambientais impacta a fiscalização na sua área de atuação de que forma? Positiva ou negativa? Não conhecimento possui reflexo negativo, ou seja, o não conhecimento de crimes ambientais é realmente unânime, que isso impacta diretamente na própria atuação dos fiscais. O impacto positivo se houvesse orientação sobre as infrações ambientais. Por não haver falta de conhecimento da população em alguns âmbitos, se torna negativa, mas quando há o conhecimento, se torna positivo. Então, é como eu falei, a questão do conhecimento em relação aos crimes ambientais, às infrações, é o que mais impacta na atuação deles. E aqui a última pergunta, a gente deixou bem aberta mesmo, ó, dos crimes ambientais listados, a gente pediu para citar, a gente citou alguns crimes aqui, desmatamento, queimadas, poluição hídrica, etc. Indique os 2 mais recorrentes no Rio Grande do Norte, considerando sua área de atuação, e descreva brevemente os desafios específicos na fiscalização de cada um. Então, na infração ambiental administrativa, água servida, deposição irregular de resíduos, crimes ambientais em Natal, como pichação, ocupação irregular em área de preservação permanente, as contravenções, como perturbação do sossego alheio, poluição sonora, desmatamento, desafios em encontrar o infrator e a quantificação da área desmatada, ocupação também, novamente, foi citado, de áreas de preservação permanente, principalmente no veraneio, não se consegue encontrar o infrator. E outra que citou, a pesca ilegal, aí a ocupação irregular em área de preservação permanente e em área de marinha. Então, realmente, ocupação em área de APP tem sido um grande desafio aqui para os fiscais ambientais do nosso estado. E agora, prosseguindo, Kelly vai dar o andamento dos resultados da nossa pesquisa. Então, diante dessas informações, o método que a gente utilizou foi exatamente de trabalhar as analogias, né, das respostas que, de alguma forma, foram análogas ou que, de alguma forma, se repetiu diante das entrevistas. Então, algumas foram comuns, recorrentes, como o Carlos veio pontuando. Então, temos a permanência, né, do discurso das limitações de recursos e infraestrutura. Então, a gente pode citar, por exemplo, o déficit de fiscais, a questão da ausência ou da quantidade ineficiente dos equipamentos para
dar suporte a essa fiscalização, a essa atividade logística, né? Então, a questão de logística, muitas vezes, a ausência de um transporte adequado para o tipo de fiscalização gera também um déficit nessa atividade. Temos também a falta de integração, né, que foi um outro ponto que foi colocado. O relato é de que, de fato, se é uma atividade que requer a atuação entre os 3 entes federativos, haveria sim uma necessidade de um diálogo mais aproximado diante das atividades. Por quê? Porque muitas vezes ele incorre do conflito de competência de cada um, porque cada atividade fiscalizada, geralmente usa-se a lógica que o ente federativo que licenciou é quem fiscaliza, mas ele não pode ser omisso com o ato ilícito ou crime ambiental. Então, fica-se ali nesse, vamos dizer, nesse impasse, muitas vezes, da atuação de qual ente deveria estar, por exemplo, lavrar o auto de infração ou fazer alguma outra comunicação oficial aos órgãos competentes. Vulnerabilidade legal, ou seja, as lacunas de legislação, ou seja, se não tem a competência, por exemplo, definida, então a gente vai também ter a lacuna na fiscalização. A burocracia dos processos, porque vocês viram que a gente tem 2 formas de processo, a gente tem os processos administrativos e os processos criminais. Então, para enquadrar também, né, requer aí uma qualificação, um conhecimento que muitas vezes os fiscais, eles precisam passar por esse processo. Porque, lembrando, ninguém nasce fiscal ambiental, né? É muito importante que isso fique claro. A atividade de fiscalização, muitas vezes, dentro desses órgãos, eles são feitos pelo dia a dia. Você é colocado como o fiscal ambiental e você vai aprender com a atividade. Não existe uma formação para isso. Você aprende no laborar. Vulnerabilidade legal, como eu coloquei, desconhecimento local. Então, você vai ter também dificuldade com isso, porque é muito mais fácil se os fiscais forem da área, né, ter o conhecimento da área, ou seja, uma pessoa que é do local, está fazendo a fiscalização, tem essa facilidade de reconhecer o território que está atuando, mas também nem sempre é favorável a que a pessoa seja do local, porque o que eu mais escuto dentro das formações que eu faço no IDEMA sobre fiscalização ambiental é a questão de você atuar o colega, né, o vizinho, o amigo. Então, a gente tem aí infelizmente, quem atua a nível local tem dificuldade de realizar, muitas vezes pela falta de traquejo de você ter que lidar com essa, né, de estar de alguma forma, estar próximo intimamente da pessoa que você vai autuar. E também as consequências, né, o comprometimento da efetividade das autuações e da questão da impunidade. E foi uma coisa que eles falaram, né, que se incomoda com a ideia da impunidade. E aí, diante das respostas, buscamos também trazer soluções para esses gestores, pensar que já foi um trabalho que foi voltado para pensar políticas públicas, né, aprimoramento de políticas públicas para esse público, né, para essa atividade. Então, a gente tem pelo menos um tripé. Primeiro foi o de fortalecimento institucional. Então, a questão do aumento de recursos humanos, temos também o melhoramento da infraestrutura e logística, com modernização desses equipamentos, também a integração interinstitucional, ou seja, uma cooperação não só entre os órgãos, mas também em outras entidades públicas, como o próprio Ministério Público, que é muito importante o fortalecimento dessas estratégias com o Ministério Público, como também os núcleos integrados. A gente tem aqui vários projetos e atividades que, de alguma forma, podem dar o fomento. A gente tem, por exemplo, como é o nome do projeto que você trabalha lá na UFRN? O Observatório do Direito à Cidade Sustentável também poderia ser um órgão integrado, uma atividade integrada dentro desse aspecto aqui que eles falaram. O outro,
O outro pilar seria o aperfeiçoamento do arcabouço legal, então a revisão da legislação, e também a simplificação dos processos, né, que foi uma coisa que eles também comentaram, a necessidade de melhorar. E, por fim, tecnologia, educação e transparência. Então, com o uso de monitoramento remoto, ou seja, o uso de tecnologias, drones, eles falaram muito dessa ausência de sistemas de informação geográfica que dê capacidade de análise, também de fazer né, o próprio dia a dia, né, da rotina da atividade deles. A ausência de SIG ou de um SIG que não seja tão eficiente para a atividade prejudica muitas vezes a atividade deles. Conscientização e engajamento, ou seja, a atividade de educações ambientais, é muito importante também. E a transparência, né? Portais da transparência, divulgação dos atos, principalmente os atos administrativos, eles podem ser divulgados. E aí, de certa forma, a gente teria aí esse processo de transparência equilibrado. E as conclusões estão sustentadas principalmente nessa visão abrangente, multidisciplinar da atividade de fiscalização. Então, a gente precisa pensar em uma fiscalização multifacetada. O que seria isso? É uma fiscalização que ela não tem somente a função de fazer a repressão, mas é uma fiscalização que também vai ter o poder de conscientização, de sociabilização da sua atitude como cidadão perante o meio ambiente, uma atitude correta, visando sustentabilidade e visando principalmente o que o artigo 225 da Constituição Federal diz, meio ambiente equilibrado para todos. Tá? Então, a gente tem a ação coletiva, né, que é essa ideia da coletividade, que não é só uma função do poder público, mas também é uma função da sociedade, pensar em um meio ambiente equilibrado, ou seja, temos também essa função fiscalizatória diante das nossas atitudes como cidadão. Investimento estratégico, priorizar a educação, tecnologia e fortalecimento, né? Pensar em mais investimento nessa área. A gente percebe no discurso dos 3 entes federativos a ausência, né, muitas vezes, desse investimento de forma mais efetiva, que brilha aos olhos, né, de quem trabalha com isso, e o impacto disso é exatamente a redução da incidência de crimes ambientais. Então, essas são as ações que nós concluímos diante das entrevistas, e mais uma vez a gente agradece a todos e a todas pela atenção. Bom, então, continuando na nossa próxima sequência, né, dessa atividade, o primeiro tópico que eu gostaria de levantar é sobre a integração de políticas públicas. Como podemos conectar diferentes agendas discutidas hoje, resíduos, fiscalização ambiental, turismo, sustentabilidade e acessibilidade, em um plano integrado de desenvolvimento urbano para Natal? Então, quem gostaria, por gentileza, de comentar um pouco sobre isso? Então, quando a gente fala de políticas públicas, né, que justamente políticas públicas elas visam resolver problemas públicos, né, e tudo que foi citado aqui, de alguma forma, são problemas públicos, né, a questão ambiental é uma questão pública, né, ela tem que acontecer de forma interseccional e intersetorial. Então, a política pública ela não pode vir nunca de forma isolada, mas ela precisa conversar com todos os setores, né, da sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre fiscalização ambiental, que foi o que citamos aqui hoje, a gente consegue conectar, por exemplo, com a questão dos resíduos sólidos, que, por exemplo, a fiscalização de descarte irregular de resíduos, que é um dos crimes ambientais, né, o crime de poluição, ela precisa de ações integradas, que elas podem incluir campanhas de educação ambiental, uma coleta seletiva, por exemplo, que funcione bem, isso vai evitar que o descarte irregular de resíduo aconteça de forma frequente, né? E se a gente pega, por exemplo, turismo ele casa totalmente com a questão da acessibilidade, ela precisa, na verdade, né?
porque o turismo ele tem que atingir a todos e a todas de forma indeterminável, né? Então, o turismo sustentável em Natal, por exemplo, ela depende da preservação de sua beleza cênica. Em Natal, por exemplo, a gente está passando sérios problemas com a questão do desmonte da legislação ambiental, né, que está colocando em xeque todo o nosso patrimônio turístico, né, como, por exemplo, a via costeira, já que a gente tem um plano diretor que não está pensado nessa questão mesmo, voltada principalmente pelo turismo. Tudo isso ela tem que acontecer, como eu falei, a partir de políticas públicas integradas. Então, a política pública de resíduos sólidos, ela tem que pensar na questão da fiscalização também, ela tem que conversar com a questão da fiscalização, quais são os pontos de Natal que tem mais descarte de resíduos. O turismo, ela tem que falar principalmente com a questão da acessibilidade, porque a gente não tem que ter um turismo sem acessibilidade, como citei, e tudo isso, como novamente, eu gosto de repetir, eu tenho que repetir, tem a ver com um plano diretor que pense nesse desenvolvimento urbano de forma integrada, né? Então, assim, basicamente é isso mesmo, é pensar em políticas públicas de forma integrada e não de forma isolada. Eu destaco também um outro aspecto que a gente encontra muitas vezes nas gestões subnacionais, tanto de estado quanto de município, são as segregações das atribuições. Então, uma secretaria que trata de um determinado assunto, ela é completamente ausente em determinado outro assunto. Então, isso foi uma dificuldade, inclusive, na execução desse trabalho. Os pesquisadores precisaram ir a entes públicos buscar informação, e foi difícil saber muito bem qual o ente que seria o responsável por alguns tópicos, porque às vezes o ente que a gente imagina que seja o primeiro responsável não tem a informação e sugere um outro, e às vezes sugere uma pessoa de uma outra secretaria, enfim. Até mesmo na hora de tratar de uma determinada temática, é difícil você estabelecer quem é efetivamente que vai poder acompanhar melhor. Dizer que é o responsável é meio complicado, porque todos somos responsáveis, né? Inclusive nós, cidadãos que estamos aqui. Mas é bastante complicado. Então, algumas temáticas a gente teve bastante dificuldade de ter os dados, né? E foi um trabalho que os alunos tiveram um desafio grande na hora de obter. Fortaleço agora com um segundo aspecto que é interessante, que também a gente não deve atribuir somente a quem está na gestão pública as responsabilidades, né? Então, em relação à participação social, de que forma a sociedade civil pode ser efetivamente incluída no processo de decisão e fiscalização das políticas urbanas, garantindo que as propostas não fiquem restritas ao campo institucional. Podemos. Está funcionando? Sim. Podemos citar, por exemplo, uma atuação efetiva em relação aos conselhos municipais. Então, não só de meio ambiente, como também de turismo, ou seja, né, como eu falei na apresentação sobre fiscalização, a participação popular, ela, inclusive, prevista, né, no sistema de meio ambiente que vigora no nosso país, e aí ele se reflete em todos os entes federativos, então a gente tem representação de todos os entes, e nesse caso é muito importante fortalecer os conselhos exatamente, não somente na ideia de ser consultivo, mas de deliberar sobre o uso do território, né, de como a gente pode melhorar a acessibilidade, como a gente pode melhorar o aspecto do turismo, principalmente também de resíduos sólidos. Um dos dados que a gente conseguiu coletar de um dos entes relacionados a Natal, principalmente, foi um número alarmante, inclusive, em torno de 900 pontos de descarte de resíduos sólidos em Natal. Esse é um número que a fiscalização da CEMURB, ela indica principalmente de forma diária, que Natal tem em torno de 900 pontos de descarte irregular. Então, imagine a atuação, principalmente nesse sentido, né, da conscientização, também é um outro ponto importante, né, como é que a participação popular ela pode atender a essas demandas, né, principalmente no sentido da educação. Então,
educação não somente ambiental, mas educação em todas essas esferas. Então, pensar em uma educação ambiental que abarque, por exemplo, a questão dos resíduos, mas também pensar numa educação ambiental voltada para o turismo, para a acessibilidade também. Né? Pensar que os espaços que a gente utiliza como espaços naturais ou esses territórios de uso comum, eles também têm que pensar em quem usa e como usar, e fazer com que esse espaço, ele, de fato, ele seja, que obtenha equidade, né? A ideia de que desse acesso para todos de forma equânime. Então, eu acho que acredito que a gente pode também, tem outras, né? Tem outras formas, mas eu acredito que essas duas sejam importantes a gente citar quando fala sobre participação social. Eu concordo com Kelly, né, em relação à questão da educação ambiental. Eu acredito que, como ela falou, né, abrange todas as esferas, mas, sobretudo, essas pessoas, né, elas estarão atuando, né, no seu ambiente de trabalho, nos seus locais, com ideias sustentáveis. Então, a partir dessas pessoas é que a gente vai ter práticas, ações que sejam efetivas e, de fato, integradas, né, como a gente estava falando no questionamento anterior. Então, como a gente vai integrar isso? A partir de pessoas que tenham esse mesmo pensamento, né? Que entendam a importância da sustentabilidade, que entendam a importância da gestão de resíduos sólidos, da acessibilidade, do turismo. Então, a partir do momento que a gente engloba a educação ambiental, em que a maioria passe a falar a mesma língua, não uma linguagem de forma agressiva ou algo que a gente tenha que impor, né? Mas não, algo de fato coletivo, né? Até porque nós hoje vimos que todos ganham, né? Não é algo que deva ser imposto. E sim algo que, a partir do momento que a gente conhece, que a gente compreende a importância, acredito que é mais fácil de ser implementado. Então, a questão social mesmo, eu acho que ela está muito atrelada à questão da educação ambiental, como o Kelly falou. Então, obrigado. Mais um tópico também sobre desafios econômicos e sociais. Muitas vezes as políticas socioambientais e de acessibilidade, elas esbarram em limitações financeiras e políticas. Quais seriam, na visão de vocês, as soluções mais realistas para avançar, mesmo diante dessas restrições, né? Então, dentro dos cenários que nós habitualmente já conhecemos, né, de restrições financeiras, quais seriam os melhores direcionamentos? Eu penso que, assim, o problema público, novamente, citando, ele atinge toda uma coletividade. Tudo aqui são questões públicas que atingem uma coletividade. E ela não pode ser responsabilidade exclusiva do Estado, né? Então é por isso que também a sociedade ela deve integrar nesse papel. E principalmente no ponto de vista financeiro, eu acho que algo bem estratégico é procurar parcerias estratégicas. Parcerias dentro do terceiro setor, parcerias dentro de universidades também, e não depender unicamente de financiamentos públicos. Não que os financiamentos públicos não sejam importantes, eles são importantes e eles devem integrar, inclusive com a criação dos fundos, né? Que a gente tem aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, né, a criação de um fundo voltado à questão ambiental, né? Os fundos, eles são muito importantes nesse aspecto também, mas aí a gente tem que criar fundos mais setoriais, mais voltados para o tipo de problema público. Se a gente está falando aqui de um fundo voltado para a educação ambiental, um fundo voltado para a criação, por exemplo, de uma usina de reciclagem em Natal que não possuímos, talvez é uma das soluções. Então a gente tem que pensar também na destinação do recurso voltada de forma específica para o problema que quer ser atacado. E além disso, como eu repito, procurar também parcerias estratégicas, como universidades, pessoas do terceiro setor, algumas parcerias públicos-privadas, desde que funcione de uma forma que atenda ao desejo coletivo, né, e não unicamente ao desejo privado. Então é uma das formas mesmo de a gente pode contornar essas situações, né? Contornar essas situações. Pronto, vai ter a COP30 agora, né? Um dos principais pautas que eu estou estudando para a COP30 vai ser a questão do financiamento climático, né? Como aqueles países que vão estar aqui no Brasil, eles podem de alguma forma contribuir com a questão a nível local, né? Porque a gente tem que lembrar, né, que os debates globais, eles incidem na questão local. Então, o financiamento climático é bem importante, a criação de fundos voltados para atacar determinados problemas públicos.
Quer falar? Pronto. Uma outra temática, acho que Carlos ele prega muito na academia, é a questão da tecnologia. A gente pode aliar a tecnologia para poder fazer essa fiscalização e assim desenvolver projetos de baixo custo para poder verificar como é que está ocorrendo essa questão da fiscalização sem grande aumento salarial. E também um outro ponto de destaque seria a questão de capacitação e voluntariado técnico, pegar essas instituições e assim implantar essas parcerias com universidades para poder desenvolver essa questão de implantação de políticas públicas, essa fiscalização de forma plena também. Como o Carlos comentou, né, é importante frisar aqui, eu falei, inclusive, a minha fala, que não existe política pública sem orçamento, né? E o orçamento, ele não precisa ser apenas orçamento público, né? Como foi citado anteriormente, o meio ambiente equilibrado, ele é do setor público, mas também de toda a sociedade. Então, essas empresas privadas, públicas e terceiro setor precisam se unir dentro de um planejamento participativo para que cada um possa explanar quais são as dificuldades e os pontos de equilíbrio que todos têm, para que, de fato, esse planejamento seja efetivo, equânime e que seja, de fato, plausível para a cidade, para o estado, como, por exemplo, Natal, que é uma cidade muito turística. E aí, como é que a gente consegue juntar esses espaços de bares, por exemplo, restaurantes, a nossa empresa pública de promoção turística, as secretarias? Existe ainda um problema também de comunicação. Quando você procura saber sobre a cidade, é muito difícil você entender quais são os espaços. Foi uma dificuldade nossa de encontrar essas informações, que não existe nenhum sítio online que fale sobre isso, que agregue essas informações para que a sociedade possa entender qual é a sua participação, como ela pode participar e como esses orçamentos estão distribuídos nessas temáticas. Só um detalhe a mais. Em relação à questão de tecnologias que a gente pode implantar aqui sobre acessibilidade, que eu senti falta quando eu fiz a minha pesquisa, é o Instagram, o Facebook. A gente pode colocar informações sobre o local, sobre a questão da acessibilidade, por exemplo, o Parque das Dunas. Ele poderia ter uma aba onde ele divulgasse a questão de, lá nós temos isso, e as pessoas elas possam se planejar antes de sair de casa, as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, pode fazer aquele planejamento e saber, aqui eu vou ter uma adaptação, vai ter um elevador, eu posso conhecer, digamos, o ponto turístico de forma plena. Então, seria interessante justamente implantar, não gasta nada, né? Só você criar uma aba lá com as informações sobre acessibilidade naquele ponto turístico, e assim vai atrair o quê? Economia, vai trazer um público diversificado que hoje se encontra em casa, recluso, e assim ele pode ter um lazer e uma qualidade de vida a mais dentro da cidade. Então, seria interessante justamente aliar essa tecnologia e essas informações para que fique de forma clara e visível para todos. E acho que para finalizar a fala sobre essa questão, é importante a gente fazer um link entre participação social e orçamento. Então, como o Romildo colocou, como Carlos colocou, lembrando que uma das funções dos conselhos municipais e aí de turismo, de meio ambiente, é exatamente fazer gestão do fundo, né, dos fundos, porque apesar o que é o fundo, né? O fundo, na verdade, é uma conta, né, de forma simplória, mas é isso, ele é essa conta de arrecadação orçamentária. E quem faz gestão, né, desse fundo? O fundo, quando ele é criado, ele está atrelado exatamente à deliberação do seu uso, relacionando aos conselhos. Então, os conselhos fortalecidos, que é o que a gente falou anteriormente na questão, ele vai exatamente poder conduzir vamos dizer, né, otimizar o uso, né, desse orçamento, né, exatamente para tratar de questões de acessibilidade, enfim, né, de todas as pautas que a gente falou aqui anteriormente. Um aspecto também bastante importante, né, foi citado, a gente não pode depender só do recurso público, então a formação de parcerias é um aspecto bastante importante, né? Inclusive, a gente vai deixar aqui no final e vai deixar no chat que está ao vivo o site do programa, do nosso programa, que também está aberto a parcerias para execução tanto com o setor privado quanto com o setor público, na tentativa de auxiliar alguns desses desafios urbanos, né? A gente entende que o desafio urbano ele é sempre complexo, temos muitos envolvidos em uma área
relativamente reduzida, né, uma população muito concentrada e uma quantidade de problemas, digamos assim, muito grande em pouco tempo. Então, precisamos ter a ocorrência de adesão de interessados, às vezes de interesses distintos, mas com um problema em comum, para tentar auxiliar nessa resolução. No próximo tópico, a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre a visão de futuro, né, de cada um. Se a gente pensar em Natal daqui a 20 anos, 2045, qual seria a principal transformação necessária para que a cidade seja de fato mais sustentável, justa e inclusiva? Eu estava assistindo o jornal hoje e eles abriram uma cúpula do tempo. Acho que é assim que chama, né? E aí eu achei interessante porque aí eles falam, daqui a tantos X anos, como é que eu quero o meu futuro? Então, vamos deixar aqui claro um pouco sobre a questão que daqui a X anos, 20 anos, como é que estará Natal? Eu creio que se a gente pegar a questão de integrar a parte federal, municipal, estadual, e ter essa integração entre eles, eu acho que Natal vai estar positiva. Porque eu acho que isso a gente não pode trabalhar de forma isolada. Eles têm que trabalhar e abraçar de uma forma igualitária. E assim ter um desenvolvimento sustentável. A gente não pode pensar de forma separada, a gente tem que aliar as nossas ideias. E através disso a gente vai buscar o desenvolvimento sustentável, que é o que a gente almeja na área do turismo, na área da acessibilidade, na efetividade das políticas públicas como um todo e na coleta seletiva. Então é importante justamente a gente fechar esse diagnóstico que não pode ser feito de forma isolada. Tem que ter o crescimento sustentável. Diante de uma discussão tão rica como essa, né, e como diversas outras que estão acontecendo nesse evento, é muito interessante a gente ver como diversas temáticas, né, elas se alinham no final e a gente percebe o quanto elas se complementam. Então, a gente entende que, mesmo trazendo temáticas individualizadas, separadas, no final a gente consegue agregar todas elas e trazer para um objetivo único, que é o desenvolvimento da nossa cidade natal. Né, trazendo a sustentabilidade, pensando em que melhorias essa cidade ela pode trazer, e agora pensando, vamos pensar 20 anos, 10 anos, 15 anos. Então, entender que a integração das temáticas, a integração dos poderes públicos, né, a importância que cada indivíduo da comunidade, de cada entidade, a importância dessa discussão e a importância das diversas discussões que acontecem nas universidades, nos institutos, nos ambientes escolares, para trazer educação para toda a população. Então, como a gente, né, nossa colega falou na apresentação, esse serviço de formiguinha que a gente traz para a comunidade, que a gente traz e que acontece dentro dessas discussões, como isso é rico e como isso pode contribuir para o futuro da nossa cidade. Né? Então, se espera que Natal, de fato, consiga enxergar, né, essas contribuições, que aqui está acontecendo uma delas, né, que ao longo desses períodos que vão acontecer diversas discussões como essa, que isso venha a trazer para a nossa cidade momentos ricos, para que a gente possa galgar cada vez mais a sustentabilidade da nossa cidade. Vamos dar nome, né, para esse trabalho de formiguinha, que seria uma governança integrada com todos os setores e participativa, né? Natal, infelizmente, assim, eu queria ser muito otimista daqui a 20 anos, só que, infelizmente, ele tem passado por um problema muito grave, que seus instrumentos urbanos, eles são totalmente desconexos da realidade da cidade. Então, a gente tem, por exemplo, como foi mostrado aqui durante as apresentações, temos uma cidade turística, uma cidade bela, mas só que temos instrumentos urbanos, como o plano diretor, que é a principal norma a nível municipal de zoneamento da cidade, o que define onde deve ser construído tal coisa, onde é a área de preservação. A gente tem um plano diretor como o de Natal, que ela permite construções no nosso maior potencial turístico, que é a Via Costeira. Depois aí vocês podem colocar na internet Via Costeira, na RN, vocês vão ver fotos belíssimas. Agora é possível construir residências naquela área, porque a gente tem um plano diretor pensado apenas na especulação imobiliária, não pensado realmente no desejo e anseio da população natalense. E eu digo isso porque o ano passado o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte realizou uma pesquisa
que foi uma pesquisa Via Costeira Sustentável, e nessa pesquisa, que foi mais ou menos um mês ali, perguntaram que tipo de via costeira o cidadão natalense deseja. A maioria das respostas foram sobre equipamentos públicos, ou seja, uma nova ciclofaixa, banheiros, áreas para pets, área para praticar esportes. Então, assim, o cidadão natalense deseja o uso público qualificado dos seus instrumentos, dos seus patrimônios naturais. Só que os nossos instrumentos urbanos é totalmente desconexo com isso, porque a gente tem, como eu falei, é permitido agora construir residências multifamiliares na via costeira. Não só na via costeira, isso tem impactado todas as zonas ambientais de proteção ambiental também de Natal. A gente teve recentemente uma lei que unificou todas as leis de proteção ambiental da cidade e aumentou o potencial construtivo em determinadas áreas das zonas de proteção ambiental. Então, assim, se a gente quer um futuro, um Natal realmente sustentável, a gente tem que ter que os instrumentos, a gestão urbana, pense de fato isso e não queira atender determinados setores, como da especulação imobiliária. Mas tem que pensar no que o público realmente deseja, por isso que é uma governança integrada e participativa, mas uma participação que ela acontece de fato, e não apenas uma participação procedimental. Você não pode marcar uma audiência pública no meio da semana, de 9 horas da manhã, e querer que a população participe, e depois dizer que a participação aconteceu, que foi justamente o caso aqui do Plano Diretor de Natal. Essa participação, ela na época, nossa última revisão do Plano Diretor foi em 2022, e ela começou num processo de 2017, passou pela pandemia, foi muito conturbado. Eu estava lendo um artigo ontem das professoras, Ruth Ataíde, Érica Guimarães, são professoras assim, e outros professores profissionais que passaram por esse processo de revisão, e elas detalharam o quanto foi assim, conturbado e como a participação foi totalmente fragilizada. Então, assim, acontecer uma participação formal e ela não acontecer de forma substancial, a gente não pode também chamar de participação. Então, realmente tem que ter essa governança integrada e participativa, e que os instrumentos urbanos se alinhem realmente aos anseios da população natalense de forma verdadeira e que respeite o nosso maior patrimônio natural, ambiental, turístico, paisagístico, todos os sinônimos possíveis, históricos, éticos, porque é isso que realmente Natal representa. É isso, obrigado. Então, nós estamos agora no final do nosso tempo já. Acho que as contribuições foram bastante válidas e interessantes. E, diante de uma pergunta de daqui a 20 anos, né, é interessante a gente pensar também que quem estará aqui daqui a 20 anos? Né? Estaremos aqui daqui a 20 anos? Nem sabemos. Mas, provavelmente, as crianças que estão hoje 6, 7, 8 anos serão jovens adultos que estarão, talvez, exercendo algumas das funções de gestão pública ou de fiscalização, enfim, estarão exercendo a sua vivência cidadã nessa cidade, né? E também um outro aspecto que perpassa todos os temas é a questão da educação desde criança, né? A formação dos que educam e a formação das crianças, né? Que também é um papel extremamente importante, né? Então, se essa conscientização não começar logo, é mais difícil, sobra menos tempo para corrigir os problemas mais tarde, né? Então, passar um adulto que já inicia sua vida laboral com algum tipo de percepção do seu ambiente urbano, entendendo os impactos ambientais e na sua própria vida, né? Ele certamente vai ter mais pressa de resolvê-los, né? E alguém que talvez veja o problema há 40, 50 anos sem muitas melhorias, como a gente vê em alguns tópicos aqui que foram comentados, talvez não se anime muito a mudá-lo. Então, isso é um fator também importante. É importante que a gente estimule a juventude, a mais nova possível, a ter ciência, né, dessa problemática e de todos esses contextos complexos urbanos. No mais, agradecemos a presença de todos, a presença da plateia presencial, da plateia que nos assiste agora e que nos assistirá depois nas gravações. Já deixei no chat agora o endereço do nosso programa. Estamos sempre abertos a parcerias, né, a propostas com os diversos setores, no intuito sempre de melhorar a qualidade de vida e o conhecimento na área ambiental. Muito obrigado e uma excelente noite a todos.